O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quinta-feira, dia 31, celebramos a quarta semana do tempo quaresmal. O Evangelho que vamos partilhar é de João capítulo 5, versículos de 31 a 47. Por Deus, estamos nos encaminhando cada vez mais profundamente neste rio salutar de água límpida que é esse tempo quaresmal. Para muitos, o tempo quaresmal é um tempo meio sofrido, né? É um tempo meio sofrido. Mas por que tempo sofrido? Se é um tempo de alegria, se é um tempo de ressurreição. Não é tempo sofrido. É um tempo que temos que, às vezes, sofrer um pouco, porque nós temos que nos converter. Nós temos que deixar certas realidades pecaminosas para trás, para poder converter, para poder estar plenamente na missão, juntamente com a pessoa de Jesus Cristo. É isso. Por isso que às vezes é sofrido. E quando a gente não mergulha neste rio salutar, que é o tempo quaresmal, definitivamente, com profundidade, lógico, a gente vai ficar olhando, o Cristo que sofreu, o Cristo que sofreu a paixão, tal, mas você não consegue unir isso a você. Quando você consegue unir toda essa paixão, morte e ressurreição, o deserto, esse tempo de retiro espiritual desses 40 dias, as semanas que vão passando, conforme você vai penetrando nos mistérios de Deus, nos mistérios da ressurreição, né? Quando você vai penetrando a palavra e deixando que a palavra penetre em você, quando você fecha seus olhos, faz um tempinho de oração, pelo menos 15 minutos por dia em silêncio, e deixar que Deus vá penetrando na sua vida, você vai sentindo de fato aquilo que é de Deus. Você vai sentindo de fato a conversão. E você vai começando a olhar os pontos de conversão que você tem que converter. Os pontos vermelhos, né, que estão chamando a minha atenção. Às vezes é uma palavra errada que eu falei, às vezes sendo pai, fui grosseiro com a minha esposa, sendo um esposo, né, fui grosseiro com a minha esposa, a esposa com o esposo, fui grosseiro com meu filho, né, fui azedo às vezes em casa, às vezes acontece, claro, somos limitados, mas a gente precisa nesse tempo propício, profundo, converter, tirar isso da nossa vida, eliminar essas coisas da nossa vida, para que possamos termos passos de ressurreição, passos de vida plena, né, no nosso dia a dia. O Evangelho, é claro, como eu disse, tem que ser contemplado, tem que ser olhado. Talvez não todo o Evangelho, os Evangelhos são longos, agora o Evangelho de João, né? Mas precisamos olhar. Talvez o texto, o que ele está falando para nós, né? E João vem dizendo para nós, nesses dias, desta unidade, dessa simplicidade de Deus para com todos nós, e Jesus nos ensinando a chamar Deus de Pai nesses dias, no Santo Evangelho. Jesus nos ensinando a deixar com que esse Paizinho cuide de nós, como cuidou dele. Por isso é que ele vai dizer no Evangelho de hoje que nenhum ser humano precisa dar testemunho de Jesus, porque o próprio Pai dá testemunho dele. Então, quando você se sentir mal no dia a dia, sozinho, ninguém dá testemunho de você, não se preocupe, porque o Pai te ama. Logo Jesus te ama, logo o Espírito Santo move teu coração e te ama. E logo você pode ser um integrante, um soldado tranquilo no reino de Deus, na construção do reino de Deus. Você não precisa depender do amor de seres humanos. Lógico, se nos ama e nós amamos, esse é o ideal. Mas quando você percebe que as pessoas não te amam, às vezes os mais chegados não te amam, não se preocupe, porque Deus ama. E quando Deus ama, eu tenho que ser esse portador do amor também para com as outras pessoas. E assim, eu amando, os outros começam a me amar também. Que talvez essas trocas de amores são amores às vezes até meio interesseiros, né? E então as pessoas vão falando um pouco de mim, dando testemunho de mim, porque são amores interesseiros. Mas, no fundo, na realidade, o amor perfeito, pleno, é o amor de Deus.
Por isso Jesus vai dizer, mais uma vez para os fariseus, que quem dá testemunho de mim é o Pai. Apesar de hoje ele citar também João Batista, que também deu testemunho de Jesus. Mas está dizendo assim que o verdadeiro testemunho vem do Pai. E é o Pai, por isso que o Pai me enviou. Se ele me enviou, logo ele confia em mim e ele dá testemunho de mim. Então, logo, nós somos enviados neste tempo quaresmal e o Pai dá testemunho. Jesus dá testemunho de que nós estamos nos aprofundando e vamos provavelmente ser o povo ressuscitado, pessoas ressuscitadas para o reino de Deus. Pense nisso, Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com seu manto sagrado. Amém.